Hoje eu vou falar de Smith Wigglesworth. Você já ouviu falar de Smith Wigglesworth, pregador pentecostal que influenciou de maneira radical o movimento pentecostal? Ele é chamado por todos de apóstolo da fé. Você deve saber que se alguém tem esse nome, o enviado da fé, é um homem de extraordinária unção, de extraordinária fé para fazer coisas tremendas, coisas miraculosas. Mas talvez você pense que para ter uma fé gigantesca a ponto de receber esse apelido, o apóstolo da fé, esse homem seja especial. Mas Smith Wigglesworth não tinha absolutamente nada de especial. E eu quero falar algumas coisas aqui da vida dele. Eu não vou falar todas, eu não vou conseguir, eu não sei, mas as que mais importante para nós, eu quero relatar aqui nesse vídeo, essa biografia de Smith Wigglesworth. Primeira coisa que eu quero falar a respeito dele é que ele nasceu no ano de 1959 na Inglaterra, e ele nasceu em uma família muito pobre, uma família muito humilde, e Wigglesworth, com 8 anos de idade, foi trabalhar com seu pai, e aos 12 anos ele abandonou literalmente os estudos para poder ajudar a sua família em tempo integral ali, ajudar nas finanças, ajudar nos recursos financeiros daquela casa. Então Smith Wigglesworth não teve oportunidade de ter um bom estudo. Isso o levou a não saber ler, a não saber escrever. Então veja, um homem que é chamado apóstolo da fé não cursou escola como qualquer outros homens. Ele teve que abandonar pelos motivos da pobreza. Bom, com 8 anos, o Wigglesworth se converteu na igreja metodista wesleyana e começou a seguir os passos do Senhor já como criança. Aos 17 anos, ele se sentiu atraído pelo movimento Exército de Salvação, um movimento de santidade, de poder, e Wigglesworth foi atraído para esse movimento. Era um jovem que queria as coisas de Deus, e ali no Exército da Salvação ele conheceu uma jovem chamada Polly, e ele se apaixonou por ela e eles se casaram. Então ele se casou em 1882 com essa mulher extraordinária. Foi uma das coisas que vieram sobre a vida de Wigglesworth que o fizeram ser esse apóstolo da fé no futuro. Bom, então ele era um encanador, ele aprendeu essa profissão, e ele, sendo cristão, tendo envolvimento com o Exército de Salvação, tendo envolvimento com os assuntos da fé, ele já começou a viver a fé ali, trabalhando como encanador de uma forma extraordinária, orando, vendo, recebendo os milagres de Deus. Mas eles sentiram, ele e sua esposa Polly, era um casal que tinha muito amor pelos necessitados, muita compaixão pelos aflitos, e eles fizeram uma missão, e eles começaram a levar os carentes para essa missão, e começaram a pregar nessa missão, e evangelizar almas para o Senhor. E o Wigglesworth, ele tinha essa paixão pelas almas, mas a sua esposa Polly, ela que tinha a palavra, ela que tinha mais o amor, mais a sabedoria, ela que conduzia. Bom, Wigglesworth, quando foi casar com Polly, ele já percebeu que a Polly tinha o dom da oratória, da pregação, e ele não sabia nem falar direito, porque não pôde estudar. Então ele disse: quando nós formos fazer a obra de Deus, você vai com a palavra, você vai com a sabedoria, e eu vou te dar um amparo. Então Wigglesworth, ele era um ajudador do ministério da sua esposa. Ele preparava os lugares para a esposa pregar, ele preparava os terrenos, e a esposa chegava com a palavra, ele levava as pessoas e a sua esposa pregava a palavra. Ele não conseguia pregar, ele tinha muita dificuldade em falar em público, e ele não conseguia conjugar verbo, singular, plural. Ele fazia uma confusão, as pessoas que o ouviam, as pessoas ficavam assim, sem entender o que ele falava. E até alguns irmãos reuniram uma certa feita e disseram: Wigglesworth, vamos orar por você, para você melhorar
na hora que você for pregar. E oraram por ele, puseram as mãos sobre ele e ele não conseguiu. E ele fez um propósito de nunca mais falar ao público, de tão ruim que ele era para falar. Só que o Wigglesworth, ele tinha um amor pelas almas muito grande e ele continuou trabalhando ali no ministério da sua esposa. Ele começou a ter um envolvimento, no ano de 1900 com a cura, porque ele tinha um problema de hemorroidas. Ele sofria muito com esse problema e um ministro do evangelho pôs as mãos sobre ele e orou por ele. E ele fazia um tratamento com sais minerais naquele tempo para hemorroida. Ele carecia, ele sofria demais disso. E esse ministro orou nele e disse: eu creio que o Senhor te curou. E o Wigglesworth, ele sentiu também a cura e ele falou: eu não preciso mais fazer o tratamento, eu estou curado. E de fato ele foi curado de uma maneira extraordinária ali das hemorroidas, e ele ficou apaixonado por esse ministério da cura. Ele começou a ver os enfermos sendo curados e ele pegava os enfermos da cidade dele, ele fazia caravanas e ele levava esses enfermos para outra cidade onde havia um ministro que tinha o dom de curar, que pregava a cura, a libertação, e muitas pessoas foram curadas, inclusive a sua esposa Polly tinha uma enfermidade, seguiu o Wigglesworth e foi curado. E esse ministro, ele viu o amor de Wigglesworth pelas almas. Ele dava o dinheiro, ele arrumava o jeito das pessoas irem, ele se esforçava ao máximo, ele queria ver as pessoas curadas a todo custo. Ele passou a ter ódio das doenças e fazia de tudo para as pessoas serem curadas. Esse ministro, ele deu um incentivo ao Wigglesworth e disse assim: Wigglesworth, você também pode orar pelas pessoas. E o Wigglesworth então começou a orar pelas pessoas também. Ele fez uma reunião de cura, ficou muito nervoso a princípio, mas quando ele começou a orar pelas pessoas, as pessoas começaram a ser curadas. E ele descobriu que ele podia curar as pessoas também através do nome de Jesus. E então isso trouxe uma loucura na cabeça de Wigglesworth, um encanador. Ele continuou trabalhando, mas agora ele tinha um desejo tão grande de curar as pessoas que ele fazia reuniões com almoço, com café. E ele chamava os mendigos, ele chamava os cegos, os enfermos, e ele trazia, ele dava comida, e depois de dar comida ele falava: bom, eu trouxe vocês aqui não para só alimentar vocês, mas eu quero orar por vocês. Polly pregava e ele orava aos enfermos, e os enfermos, eles eram miraculosamente curados. Então ele teve essa compaixão, para os necessitados, e ele começou a ministrar a cura, e as curas começaram a acontecer. E sua esposa ensinou ele a ler, ensinou ele a escrever, mas mesmo a esposa dele ensinando ele a ler e escrever, ele não conseguia ter fluência com o português. Ele era muito ruim mesmo, e ele era um homem rude, ele era um homem bruto, ele não teve a educação que as outras pessoas tinham. Isso também atrapalhou um pouco ele na administração do evangelho, mas isso não impedia ele de buscar os necessitados, de orar pelos enfermos, e a missão que eles estavam conduzindo possuía esse sucesso de ter salvação de almas, cura de enfermos, por causa dessa força que o Smith Wigglesworth tinha. E ele conhecia isso, ele fazia esse parâmetro com o trabalho dele. Mas o Wigglesworth, ele acabou se esfriando na fé, e ele começou a perder um pouco a fé e ter esse esfriamento espiritual. Mas a sua esposa Polly, uma mulher brilhante, uma mulher sábia, ela continuou servindo a Deus na missão, ela continuou buscando pelas almas, e isso incomodou o Wigglesworth. Em um certo domingo, a Polly chegou muito tarde em casa, e o Wigglesworth foi à porta da casa e falou: onde você estava? E ela disse: eu estava na casa do Senhor, não quero mais que você vá ali. E Polly disse: você é meu marido, mas Jesus é o meu Senhor. Ele trancou a porta, ela correu, ele trancou outra porta, e ela dormiu para fora. E isso causou um transtorno muito grande na vida dela, porque ela dormiu para fora, e ele dormiu dentro da casa. De manhã, quando ele abre a porta, ele está lá no frio, na
estamos falando da Inglaterra, um frio, e ela estava lá toda agachadinha. Quando ela se levantou e ela disse: meu bem, o que você quer pro café da manhã? Bacon, os ovos mexidos. Isso transformou o Wigglesworth a tal ponto dele falar: gente, o que eu estou fazendo? Essa mulher, ela trouxe ele de volta, ele se arrependeu. Alguns historiadores dizem que depois desse dia ele fez um propósito de jejuar 10 dias seguidos para voltar a ter aquele avivamento no seu coração, e depois de 10 dias de jejum ele estava novamente avivado. Esse avivamento foi tão forte que ele começou a buscar mais as coisas espirituais. E nos Estados Unidos estava acontecendo um grande avivamento. Em 1906, na Rua Azusa, através de William Seymour, as pessoas estavam falando em línguas novamente. As evidências de Atos capítulo 2 estavam sendo batizados no Espírito Santo. E aquela notícia, em 1907, o Wigglesworth tinha 48 anos, era um homem velho, era um encanador, era um homem que tinha perdido um pouco daquele fogo inicial, mas tinha voltado através de uma busca sincera a Deus. E o Wigglesworth tinha que ir a uma cidade para comprar alguns equipamentos, né, porque ele era um encanador para o seu negócio. E ele vai até essa cidade, e nessa cidade está acontecendo um movimento de falar em línguas, de batismo no Espírito Santo. Há uma busca de alguns dias, há uma igreja ali naquela cidade, vizinha à cidade dele, estavam buscando o batismo no Espírito Santo. E o Wigglesworth começa a participar dessas reuniões, e ele começa a ver as pessoas falando em línguas, e ele deseja aquilo. E ele deseja de tal forma que ele começa a atrapalhar as reuniões. Ele começa a querer falar em línguas, e as pessoas estão pregando, ele levanta e fala: mas eu ainda não consegui, o que está acontecendo? E muitas vezes as pessoas têm que parar e falar com ele, falar para ele se retirar do lugar, porque ele atrapalhava. Mas depois de 2, 3 dias, os pastores ali viram que o Wigglesworth ele estava com muita ansiedade, muito desejo de buscar, e por isso que ele atrapalhava as reuniões, não por alguma maldade. E depois de 3 ou 4 dias ele tem que voltar para sua cidade, e ele vai se despedir dos pastores, e ele diz: oxe, eu não consegui falar em línguas, eu não consegui receber o batismo com o Espírito Santo. E uma das mulheres, até uma mulher do pastor, diz: ajoelhe-se que nós vamos orar por você. E quando o Wigglesworth colocou os 2 joelhos no chão, aquela mulher pôs as mãos sobre ele, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ele falou em novas línguas. 1907. E o Wigglesworth falou em línguas ali de maneira muito grande, intensa, emocionada. Quando ele volta para casa, ele volta feliz, e ele vai falar à sua esposa, uma grande mulher, mas que não tinha entendimento a respeito do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas. E quando ele chega, ele diz: eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estou falando em línguas. Polly se sente como se ela estivesse diminuída, e Polly fica até revoltada com o Wigglesworth e diz: parece que você é superior a mim por causa disso, então domingo você vai pregar. E o Wigglesworth tinha feito o propósito de nunca mais pregar, mas domingo o Wigglesworth aceita o convite da sua própria esposa, abre a Bíblia no culto de domingo e prega. E pessoas na congregação começam a falar em línguas. E ele tem uma eloquência, uma força tão grande para pregar o Evangelho, que a esposa dele sentada diz: esse não é o meu Smith, esse não é o meu Smith. A transformação foi tão grande que até a esposa disse: esse não é o meu marido. Ele estava completamente transformado, e o seu desejo por almas aumentou de maneira extraordinária. E o Wigglesworth, agora falando em línguas, recebendo o batismo do Espírito Santo, cria-se uma fé tão grande nesse homem que ele começa a orar por enfermos, e coisas extraordinárias começam a acontecer no ministério dele. E agora a congregação dele começa a falar em línguas. Polly também recebe o Espírito Santo, e ele começa um grande ministério de ganhar almas e de libertação, de curas extraordinárias. Mas acontece que em 1913 a sua esposa tem um infarto. Ele está pregando em uma cidade. Quando ele volta, a esposa morre.
Quando ele vê a esposa morta, aquela mulher era tudo para ele. Porque aquela mulher o ensinou a ler, o ensinou a conversar, o ensinou a escrever. E o pouco da educação que ele conseguiu adquirir foi através dessa mulher. Essa mulher foi tudo para ele. Quando ele viu a mulher dele morta, ele não se conformou com isso. Ele começou a chorar. E alguns dizem que ele tentou colocá-la de pé. E ele ordenou o espírito da morte que saísse dela, que o espírito de vida voltasse. E chamou ela pelo nome, Polly. E quando ele chamou, ela voltou. E quando ela voltou, ela olhou para ele e disse: o que você está fazendo? Eu estava com Jesus. E alguns dizem que ele começou a chorar e ele disse: eu não quero te perder. Eu não posso perder você. Você é a única pessoa que eu não posso perder em minha vida. E há um sofrimento nele. E a esposa diz: mas eu estava com Cristo, eu estou na hora de ir. E alguns dizem que Jesus apareceu para ele e disse: eu quero levar a sua esposa, é a minha vontade. E ele então permite e ela parte. 10 ou 12 dias depois, ele está com uma dor tão grande, ele vai ao túmulo da mulher, ele começa a chorar e ele fala: Senhor, isso é uma perca muito grande para mim. Então me dá porção dobrada do Espírito, me dê porção dobrada do Espírito para que eu possa fazer a tua obra. E o Igreja Exorte recebe algo extraordinário. Alguns chamam de dom da fé, outros chamam de dons de maravilhas, mas o fato é que o Igreja Exorte havia recebido uma capacitação extraordinária para fazer a obra de Deus. E o Igreja Exorte, então, ele agora solteiro, viúvo, nunca mais se casou, ele decide se entregar completamente à obra de Deus e decide fazer com que almas se acheguem a Cristo e pessoas sejam curadas. E começa o ministério, e aqui começa, na perca da sua esposa, o ministério do apóstolo da fé. E agora o Igreja Exorte começa a pregar um evangelho de fé. E o Igreja Exorte recebe uma fé tão grande que um dos lemas de o Igreja Exorte era orar apenas uma vez por alguma coisa, não orar duas. Se orasse 2 vezes, ele dizia: é dúvida. Era um homem fanático, um homem louco, um homem que estava apaixonado de tal forma por Jesus e tinha uma crença tão grande na palavra que ele aceitava orar apenas uma vez, uma única vez, por qualquer coisa que seja. E o Igreja Exorte, ele chegou a brigar com pessoas que iam para a fila de oração, recebiam oração, voltavam, se colocavam na fila de novo. Uma certa feita, o Igreja Exorte percebeu que o homem fez isso e ele simplesmente agarrou o homem e forçou o homem a sair da fila, falando ao homem: você não tem fé, você não tem fé, se sente. Essa era a maneira de o Igreja Exorte operar. E essa fé tão violenta, essa fé tão espetacular, fez com que o Igreja Exorte fizesse coisas extraordinárias. Sendo um homem que não sabia ler, que não sabia escrever direito e que só leu a Bíblia toda a sua vida, o Igreja Exorte aprendeu a ler e a escrever com a Bíblia e só leu a Bíblia, não permitia que entrasse jornal, que entrasse revista em sua casa. Todos os livros que existem de o Igreja Exorte, na verdade, não foram escritos por Igreja Exorte, foram escritos por outras pessoas, por amigos, por parentes. O Igreja Exorte mesmo não sabia escrever direito, ele só lia a Bíblia. Esse era o lema dele. Quando ele comia, ele tinha que ler uma parte das Escrituras, porque ele dizia: não adianta eu alimentar só o corpo, eu preciso alimentar o espírito. E há relatos dele orar muitas vezes 10, 12, 16 horas sem parar. Outros relatos de que quando ele chegava, as pessoas se sentiam tão pressionadas pela presença de Deus que as pessoas não conseguiam ficar perto dele, de tamanha força espiritual que ele tinha. O Igreja Exorte, portanto, ele tinha essa fé violenta. Há um relato de que um grupo de pastores o chama para orar por uma mulher rica, e eles falam com essa mulher rica que vão levar o Igreja Exorte a ela, e ela aceita. E os pastores, conhecendo o jeito de o Igreja Exorte, começam a aconselhar o Igreja Exorte: mas
O Igor Exorte, você fala com amor com ela, e o Igor Exorte chega nela e diz: como a senhora está? Ela disse: eu não estou bem, eu tenho um câncer no meu estômago, mas eu tenho muita fé. E o Igor Exorte disse: não, a senhora não tem fé, a senhora é soberba, a senhora é orgulhosa, e a senhora não tem fé verdadeiramente. A senhora precisa se arrepender, e a senhora precisa buscar a Deus verdadeiramente, então Ele vai curar a senhora. E aquela mulher ficou: como você se atreve a falar assim? Era uma mulher influente. Os pastores com o Igor Exorte ficaram envergonhados, e o Igor Exorte vira as costas e diz: eu não vou orar pela senhora, porque a senhora precisa primeiro voltar-se a Deus. E se vira e vai embora, e os pastores ficam ali conversando com a mulher, pedindo perdão. E alguns dias depois aparece a mulher nas reuniões de Igor Exorte, e ela dá o testemunho: aquilo que você me falou penetrou tão grande em mim, mas tão grandemente, que eu falei: é verdade, eu tenho sido orgulhosa, eu tenho sido soberba, eu me arrependo, Senhor. E eu tive o arrependimento verdadeiro, e quando eu me arrependi, eu me levantei, e eu vomitei o câncer, e eu estou curada. O Igor Exorte era desse homem. Há um relato de que uma mulher estava com um filho deformado, o rosto deformado. Ela queria a cura do seu menino, um recém-nascido, de 3 a 4 meses, e ela quer que o Igor Exorte ore pelo menino, mas o Igor Exorte está pregando, e essa mulher vai até o altar e coloca o menino no altar. E o Igor Exorte então olha para aquele pacote e diz: ô mulher, ei mulher. E a mulher se vira e diz: eu, sim, você esqueceu algo aqui, você deixou algo no altar, você não deve deixar isso no altar. E diz que o Igor Exorte simplesmente chutou a criança. Sabe quando você coloca o pé por baixo e você levanta? E ele jogou a criança com o pé nos braços da mulher. E quando a mulher pegou a criança estava curada, a criança tinha sido sarada. Ele nem sabia que era uma criança. Era o tamanho da fé de Igor Exorte. Essa fé é extraordinária, não é? Smith Wigglesworth também tinha o costume de bater nas pessoas. É isso mesmo. Ele estava na Califórnia, certa vez, ele trouxeram uma pessoa com um tumor no estômago, prestes a morrer, em uma maca, o médico acompanhando. E quando o colocaram diante de Wigglesworth, o Wigglesworth disse: levantem esse homem. E ao levantarem o homem, o Wigglesworth olha bem e lhe dá um soco com toda a força na boca do estômago. O homem cai morto praticamente, e o médico enfurecido diz: você matou o homem, os familiares vão querer satisfação. E o Wigglesworth olha para o médico e diz: não, ele está curado. Então o médico, no desespero, volta a colocar o homem na maca e o conduz para levá-lo ao hospital de novo. 10 minutos depois, lá estava o homem andando, correndo, procurando o Wigglesworth para agradecer a sua cura. Em outro lugar, conta-se que o Wigglesworth, ao orar por uma mulher que estava em uma cadeira de rodas, ordena à mulher que ela ande, e a mulher, com medo, fica receosa, não se levanta, e o Wigglesworth diz: ande, e a mulher não anda. Então o Wigglesworth vai por trás da mulher e a empurra da cadeira de roda e começa a gritar com ela: eu disse para você andar. E a mulher, no susto, com medo, começa a andar, e ele gritando atrás, e a mulher corre de susto e pela fé. Veja que o Wigglesworth era esse homem que fazia as coisas dessa forma. E ao ser perguntado: por que você bate nas pessoas? Ele diz: eu não bato nas pessoas, eu amo as pessoas, eu bato no demônio, eu bato no diabo que está nas pessoas. Porque uma das coisas que o Wigglesworth dizia com toda a sua fé era que as doenças provinham de obras malignas, de espíritos de enfermidade. E ele dizia: agora, se as pessoas estão no meio, eu não posso fazer nada, mas eu curo as pessoas porque eu bato nos demônios, e a prova é que as pessoas são curadas. E de fato, o Wigglesworth era um homem que amava as pessoas e que tinha essa fé extraordinária. Há relatos extraordinários. Alguns dizem que no
no seu ministério foram 23 mortos, outros 19, mas 14 são comprovados cientificamente. Ele era o homem, o apóstolo da ressurreição. Alguns até brincam dizendo que ele ficava esperando alguém morrer para orar e ressuscitar. Ele tinha essa fé forte, agressiva, muito poderosa. O Iglesiorte tinha um costume diferente de abrir seus cultos. Seu genro conta em um dos livros biográficos que o coração de todos ficava na mão, porque o Iglesiorte convidava todos os enfermos a irem às reuniões. E ao começar a reunião, o Iglesiorte dizia: antes de começar, eu quero fazer um desafio aqui para mostrar que Jesus está nesse lugar. Eu quero o pior doente dessa plateia. O pior doente vem aqui e eu vou orar. E se esse doente não for curado, então Jesus não está aqui. Não há necessidade de começarmos o culto. Que coisa extraordinária. Dizem que quem acompanhava o Iglesiorte ficava com muito medo, porque não se levantava pessoas que tinham dor de cabeça. Se levantavam pessoas cegas, surdas, e o Iglesiorte com muita calma, porque ele acreditava que uma dor de cabeça, um câncer e a morte tinham o mesmo significado para a fé. Ele havia simplesmente nivelado a sua fé a tal nível com Deus que nenhuma doença o assustava. E diz o seu genro que ao orar a pessoa era curada e sempre era curada, então ele sentia um alívio no coração. Mas o Iglesiorte sempre tinha esse alívio com ele, porque ele tinha o princípio de orar apenas uma vez e a cura acontecer. Veja que nós hoje temos provado de fé através dos ensinos e desse ministério do Iglesiorte. Veja que muitas vezes o Iglesiorte foi provado, apendicite, pedras no rim, e ao ir ao médico, de tantas pessoas insistirem para ver as dores no rim que ele possuía, o médico, ao verificá-lo, simplesmente disse: nós precisamos te operar, você não pode continuar do jeito que está, porque você não vai suportar a dor e você pode até morrer. E o Iglesiorte disse: no meu corpo ninguém vai tocar a não ser o Cristo que eu sirvo. Veja, o Iglesiorte nunca deixou entrar um livro na sua casa que não fosse a Bíblia, uma revista. Também nunca permitiu que entrasse nenhum tipo de remédio em sua casa. Era um homem extremista, mas era o extremo da fé. Não era o extremo da religião ou o extremo da loucura, era o extremo da fé. E o Iglesiorte sofreu aquelas dores durante 6 longos anos. E o incrível disso tudo é que ele nunca confessou que estava com dor ou que estava enfermo. As pessoas ao redor viam a expressão, ele suando, febre, muitas vezes desmaiou, mas continuou firme, dizendo: eu estou curado, eu já estou curado. E há relatos dele orar por enfermos, sentir uma forte dor, pedir para cantar uma música, ir atrás do auditório, deitar, rolar, sentir dores, voltar, orar para alguém ser curado, pedir outra música, rolar de novo, urinar uma pedra, urinar outra, nos trens, urinando pedras. E depois de 6 longos anos ele juntou todas as pedras que ele urinou. Ele voltou ao doutor e mostrou as pedras ao doutor, e o doutor disse: você não é dessa terra, tem algo em você, nenhum ser humano pode suportar isso. E o Iglesiorte disse: é o Espírito que está em mim, eu não tenho nada de diferente, é o Espírito que está em mim. E uma certa feita também o Iglesiorte estava pregando em uma igreja, havia um dentista, ele já estava velho, ele começou seu ministério velho, 48 anos ele foi batizado no Espírito Santo, e depois dos 50 para frente que ele começou a provar desses milagres extraordinários. Velho já, um dentista se levantou e disse assim: eu tenho certeza que você não é tão perfeito, que mesmo que você prega a fé, você tem cárie nos dentes. E o Iglesiorte disse: eu quero que você então venha averiguar os meus dentes, se houver alguma cárie, eu paro de pregar a fé. E no meio de todo mundo, o auditório, o dentista vai, ele abre a boca e o dentista verifica, e um homem de mais de 70 anos não tem uma cárie. Era uma fé tão grande,
era uma fé tão estrondosa que era tremendo, não havia uma carne em seus dentes, sabe? Ele vivia orando pelas pessoas, fazendo esse ministério de cura. E o Wigglesworth morreu em março, no dia 12 de março de 1947. Ele estava indo ao velório de um amigo e ele foi contando os lugares que ele tinha ido com a sua esposa Polly, com 88 anos, e ele encontra um pai de uma menina que ele havia orado há uns 4 dias atrás, e ele pergunta como vai a menina, e o pai diz: ela melhorou um pouco. E o Wigglesworth se incomodou com aquilo, ele não queria ouvir aquilo, ele tinha certeza que a menina estava curada, mas nem todo mundo conseguia viver nesse nível de certeza desse homem, de provar coisas extraordinárias como ele, de fazer coisas dessa magnitude, de ter o suprimento. Ele recebia oferta, ele dava para as missões para receber o auxílio de Deus de novo, a provisão de Deus. Um homem chega nele e diz assim, certa vez: eu estou falindo, meus recursos estão acabando. E ele disse: glória a Deus, porque quando os teus recursos acabarem, que você será rico, porque você poderá usufruir dos recursos divinos. Então era uma fé tremendamente extraordinária. E ao ouvir que a menina estava mais ou menos, o Wigglesworth abaixa a cabeça, suspira e morre. Veja, ele morreu simplesmente suspirando. Na manhã de sua morte, ele disse aos seus amigos: eu estou tão bem, eu estou tão cheio do Espírito Santo, eu estou com tanta fé. E ao ouvir isso, ele suspirou e morreu. Essa é a história de um homem de uma fé extraordinária, de uma fé a qual nós devemos seguir. Eu já ouvi muitos pregadores da cura falando de Wigglesworth, muitos mestres falando de Wigglesworth. O Wigglesworth está na África, o Wigglesworth está nos Estados Unidos, o Wigglesworth está na Inglaterra, está no Brasil. O Wigglesworth, os feitos e a fé de Wigglesworth proporcionaram fundamento para muitos ministérios. Ele era um homem rude, ele era um homem grosso, ele não sabia falar direito, ele não conjugava os verbos, suas pregações eram com muitos erros na língua, mas a sua fé inspirou muitos ministérios de cura, muitos ministérios de libertação, muitos ministérios de fé. E uma das coisas que nós falamos muito são as frases que Smith Wigglesworth falava. Eu quero falar algumas aqui que eu preparei. Não sou movido por aquilo que vejo ou por aquilo que ouço, mas sou movido por aquilo que creio. Veja quantas vezes eu disse isso. Eu não vivo do que eu sinto, eu não vivo do que eu penso, eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. E era o lema de Smith Wigglesworth. Outro: prefiro ver um homem salvo a 10 mil curados. Ele sempre via falando isso: eu prefiro ver um homem salvo do que 10 mil curados. Ele disse: mude-se da rua da dúvida, viva na fé na rua da vitória. Ele não passava dúvida por ele, ele vivia falando da fé. Deus nos quer tanto que tornou a condição mais simples possível: apenas creia. Veja, era uma das passagens preferidas de Wigglesworth. Não temas, crê somente. Ele entendeu o que significava esse não temas, crê somente. Se Deus não se move, eu movo Deus. Era outra frase falada por Wigglesworth nos cultos, nas orações. E outra frase dita por Wigglesworth: Deus passa por 10 mil pessoas para atender uma que tenha fé. Veja que são frases que nós ouvimos muitas vezes e nós não sabemos de onde veio, mas veio do ministério poderoso de Smith Wigglesworth. Há muitos livros, um homem que nunca escreveu nada, mas há muitos livros contando, falando de seus feitos, biografias, pessoas querendo descobrir. Há livros como O Poder Espiritual de Wigglesworth, O Apóstolo da Fé,
O Homem da Fé Inabalável. Dentre muitos outros livros, muitas coisas existem a respeito desse homem. As pessoas até hoje querem entender essa força de suportar dores, orar por pessoas serem curadas, não confessar a dor e ser curado no fim. Essa fé tão grande, tão doida, que uma dor de cabeça e uma ressurreição de mortos está no mesmo nível. Nós precisamos nos inspirar, não com os testemunhos de derrota, não com as palavras de derrota, mas nós temos que nos inspirar poderosamente com homens que têm esse exemplo de fé, como Smith Wigglesworth.